Vamos tentar entender aí o luto de uma forma agora mais didática, então. O luto geralmente começa então por essa negação. A gente teve aquele primeiro choque, a gente tende a negar e a ficar ali isolado, falando assim, não, isso não aconteceu, isso não pode, estou tentando entender, estou tentando assimilar. A primeira reação é essa, não quero isso para mim, não quero isso na minha vida, não quero que isso aconteça. Então é você negar e você se isolar, deixa eu entender o que está acontecendo. Primeira fase é isso, né? É negar. No caso de uma separação, por exemplo, que é uma forma de luto também, né? A separação de um casal, às vezes uma delas quer, a outra não. Essa que não quer vai entrar nesse estado de negação. Não, isso não está acontecendo, isso não pode estar acontecendo. E aí é que os perfis psicológicos começam a afetar as maneiras de lidar com isso, né? Tem gente que vai entristecer, tem gente que vai se revoltar mesmo, tem gente que não vai aceitar, tem gente que vai ter uma conduta, um comportamento abusivo, tem gente que vai provocar no outro, no luto do outro, que o outro sinta sua falta. Então muitas vezes ela provoca no outro esse estado de perda e de luto para que essa pessoa seja adorada, seja buscada. Isso faz bem para o seu ego, para a sua vaidade, o que potencializa no outro essa sensação de perda. Você imagina só o que é você ter uma pessoa que está estimulando a sensação de perda, que a todo momento esteja ali fazendo com que você sinta aquilo, aquela perda de uma forma ainda mais forte, porque isso apraz a sua vaidade. Então você vai ter casos e casos aí, e aí que a psique de cada um começa a potencializar cada uma dessas fases. Mas no primeiro momento você vai ter essa negação e essa coisa de não, isso não pode estar acontecendo, deixa eu entender o que está acontecendo, mas não pode ser que seja isso. Então, a primeira fase aí, uma fase de negação. Depois o natural é que você entre num processo de revolta, você passa a ter raiva daquilo que está acontecendo. Seja a raiva do universo porque ele te tirou uma pessoa, seja a raiva da pessoa porque você não entende ou aceita que aquilo possa estar acontecendo. Você entende aquele quadro da perda como uma injustiça. E por entender como uma injustiça, você inevitavelmente tem instigado em você essa sensação de raiva, movida pela aparente injustiça que você está vivendo. E você precisa destinar essa raiva a alguém, e em muitos casos nem tem para quem destinar essa raiva. Então você fica ali remoendo essa sensação tóxica de sentir raiva, mas não saber de quem e não saber para onde direcioná-la. Quanto tempo cada um fica preso nisso, depende de cada um. Logo em seguida, nós vamos inevitavelmente entrar numa fase de negociação com a vida, de negociação com Deus, de negociação com o universo e às vezes de negociação com a pessoa perdida. No caso da separação de um casal, por exemplo, vocês vão ter aí vários exemplos à sua volta, ou às vezes até com vocês mesmos, que a pessoa tenta negociar essa volta. Olha, o que eu preciso fazer para a gente ficar bem? O que eu preciso mudar? O que precisa acontecer? Que contexto você quer? Vamos tentar chegar num acordo para a gente ficar bem. Essa barganha, né, ela acontece na separação, ela acontece no próprio luto de falecimento. Deus, o que eu preciso fazer para eu tirar essa dor de mim? O que eu tenho que fazer para a pessoa voltar, como se fosse possível ali, até uma ressurreição, né? Então a pessoa ora de todas as maneiras para que aquilo não esteja acontecendo, para que ela acorde, o que ela precisa fazer para ela acordar daquele pesadelo. Então essa fase de negociação, essa fase de barganhar com a vida, com Deus, com a pessoa perdida, ela é quase que inevitável, ela é uma reação espontânea que nos cai quando a gente está nessa perda tão agressiva, tão violenta, e muitas vezes a gente se prende aí por muito tempo, principalmente em separações, se ela não acontece de maneira que preserve ao máximo aí a saúde mental das pessoas, como por exemplo o casal que se separa, mas continua se mantendo de alguma maneira extremamente conectado, por questões financeiras, por questões sociais, por questões familiares, por não ter para onde ir, por um monte de questões aí, onde um deles ainda deseja essa relação, ele pode tentar ali esse processo de barganha de uma forma muito mais dolorosa, muito mais prolongada, por muito mais tempo, chegando aí a situações até mais complicadas ali, mais doídas, com riscos maiores para ambos, dependendo da personalidade das pessoas envolvidas. Mas a gente passa aí por essa fase de tentativa de negociação nesse processo de perda, né? Isso também
É mais um degrau nessa escadinha do luto que a gente tem que subir, né? Que a gente tem que passar, que a gente tem que ascender para que a gente desague aí em uma situação de superação desse luto. Na sequência, em algum momento a gente percebe que essa barganha não é possível, ou ela não funciona, ou se ela funciona, ela vai cair em um quadro quase sempre ainda pior. Dificilmente nesse momento de negociação, nesse momento de barganha, você consegue reatar uma relação quando não é um caso de morte, e isso vai prestar. Né? Quase sempre o que vai acontecer é que você vai ter uma mudança momentânea. No caso de casais, alguns deles relatam até que foi maravilhoso quando a gente voltou por uma semana, por um mês, por 2, por 3. Quando vê tudo voltou ao mesmo ponto ou voltou ainda pior, não teve jeito, aquelas feridas abertas se manifestaram de novo. A pessoa que tentou manter uma personalidade que não tinha, quando voltou a ser o que era, voltou ainda de forma mais radicalizada. Enfim, passada essa fase da barganha, não deu para negociar. Claro que você tem exceções, tem gente que realmente toma um choque tão grande na perda que muda substancialmente, mas não é o que acontece via de regra. Mas quando não dá para você negociar, quando não dá para você barganhar, quando o processo da perda continua como estava, você fala para você mesmo, aconteceu, não tem jeito, não tem cura, não tem remédio que faz parar de doer. Você vai entrar nesse estado de profunda dor, de profunda tristeza. E você começa a curtir essa dor, né? Você é obrigado a curtir essa dor. Você é obrigado a assimilar essa dor. Você é obrigado a olhar para essa dor e deixar ela acontecer e conviver com ela. Você é obrigado a senti-la em todas as nuances, de todas as maneiras, todo o tempo. Então você precisa olhar isso de frente e falar, tá, então vai doer, que doa. Essa é a próxima fase aí depois que a negociação não deu certo. E quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura essa curtida na dor? Depende de como você trata isso, depende da ajuda que você procura para resolver essa questão, depende da qualidade dessa ajuda, depende do quanto você se permite mesmo que a ajuda seja boa, depende do quanto você tenta curtir isso sozinho, depende do prazer, do certo prazer que isso possa te gerar em ficar ali alimentando a dor e se vitimizando. Então muitas pessoas se prendem por tempo excessivo nesse processo, porque de alguma maneira ou se sentem culpadas, estruturalmente são pessoas que têm uma tendência a se culpar sempre ou a se culpar exageradamente por aquilo que acontece, e às vezes a pessoa permanece nesse estado de tristeza, nem é pela perda mais, é porque a estrutura psíquica dela aprende num estado de autoflagelo, de culpa ou de vitimismo. Então isso vai variar muito, tem pessoas que passam dias, tem pessoas que passam semanas, tem pessoas que passam anos, tem pessoas que não saem desse estado de profunda tristeza gerado por uma perda. O que não quer dizer que quem passou dias é mentalmente saudável. Você tem pessoas que vão passar um curtíssimo espaço de tempo. Essas, sim, às vezes, têm muita culpa no cartório no processo da perda, mas elas não vão se afetar por isso. Às vezes, por uma incapacidade estrutural e psíquica de sentir, de amar. Estão aí os psicopatas para falarem a respeito disso e uma série de outras estruturas que geram abafamento daquilo que lhes acontece de forma traumática e seguem a vida numa boa, como se nada tivesse acontecido. Pessoas que têm uma certa desorientação, algum nível de transtorno de comportamento, que não assimilam da mesma maneira que a média das pessoas. Então você pode passar muito tempo nesse estado, dependendo do teu momento de vida, dependendo da tua estrutura psíquica, dependendo da relevância daquilo que acontece. E, por último, nós vamos entrar numa fase que é uma fase de assimilação, de aceitação. É aquela fase onde você olha para a situação toda e fala assim, tá, eu já entendi, eu já sofri, eu já me acalmei, eu já chorei demais por isso, eu já olho para esse cenário com menos desequilíbrio, com menos paixão, fantasia, projetando menos uma realidade que eu gostaria, entendendo as coisas como elas realmente são, ou pelo menos o mais próximo possível disso. E é aí que eu começo a ter mais lucidez, que eu começo a ter mais consciência. E é por isso também que depois que você passa umas boas pancadas na vida,
inclusive algumas experiências de luto, você se torna alguém mais sereno, mais maduro, mais sadio, porque como você já passou por isso, você já consegue compreender melhor a realidade da vida com menos fantasia. E é assim que, de certa maneira, o luto tem a sua importância na nossa construção psíquica. Como ele é inevitável, você pode simplesmente viver a sua dor e ela te amargurar, ou você pode chegar nesse momento de ressignificar, de aprender, de assimilar e de superar, já que a perda, em algum momento, em algum nível na vida de todos nós, mais de uma vez, provavelmente ao longo da vida, ela é inevitável. O que nos difere é a nossa capacidade de passar por isso da forma mais estruturada possível. Isento do luto, nenhum de nós está ao longo da vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você gostou desse vídeo, envie ele para alguém que precise e colabore aqui com o crescimento do nosso canal, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.